Pode sentar, querido. Que bom que você está visitando a gente. Se você está aqui a primeira vez, né? Seja bem-vindo. Se você está voltando de muito tempo, que bom que você está aqui conosco. Você é sempre bem-vindo aqui. Nós teremos no próximo domingo o culto do amigo. Falei aqui, né? E será um culto especial. Então, queria incentivar você a convidar um amigo para estar aqui conosco, né? Para participar conosco. A ideia é que a gente traga um amigo não crente para estar conosco. Convida aquele também que não gosta de vir à noite na igreja, convida ele também, né? A gente falou aqui dos jovens, né? Que tiveram o acampa jovem aqui, né? Esse final de semana, foi de sexta para sábado, não foi isso? Foi esse final de semana agora. E nós tivemos aqui um grupo muito bom, né, Flávio? Foi quanto? 60? 55, 55 jovens, né? 55 jovens. Se tivesse todos aqui, não teria espaço, né? Então, estão por aí, gente, vão atrás deles aí, principalmente os jovens. E nós temos falado que, se juntar aqui, os homens que estiveram na rede de homens, os jovens, mais as mulheres que, segundo elas, vão dar mais de 100 mulheres aqui, né? Vai ser agora terça-feira, não é isso? Quarta-feira, você que é mulher, está convidada para estar aqui. E é sempre uma reunião muito especial, né? O celulão. Dá até vontade de vir, que eu vejo as mulheres voltando com tanto mimo, né? É isso aqui, balinha aqui, é não sei o que ali. Os homens a gente só ganha um abraço muito mal. Né? Mas as mulheres têm muito mimo, né? Então você que é mulher, quer participar, mas um mimo maior que você vai receber é uma palavra do céu sobre a sua vida, né? Então tenho certeza que Deus tem algo para você muito especial. Está chegando também o nosso encontro 316, né? Está chegando o nosso aniversário. Coloca aí, ô Júlio, o anúncio aí do nosso aniversário. Vamos estar, aliás, da nossa conferência, né? Então, se você não fez a inscrição, pode posicionar ali. Vamos lá, Júlio, bota aí, me ajuda aí. Ali, ó, tá aí na foto aí já. Tá aí sim. Vê imagens aí, lá dentro do programinha. Obrigado, filho. Vamos esperar. Essa vez não deixar passar não. Se não for igual o vídeo do Moraviano, a gente vai ficar aqui até amanhã, Júlio, esperando você aí. Né? Botou semana passada, não sei se tiraram aí, né? Ah, viu? Obrigado. Obrigado, Felipe. Obrigado, Felipe. Né? Ô, Júlio, pelo amor de Deus, Júlio. Os moravianos estão esperando ainda. Então você pode posicionar ali. Se você não fez a inscrição, precisa fazer, tá? Nós estamos fazendo aí, vamos fazer um kit para entregar para aqueles que vão participar. Vai ganhar uma caneta, vai ganhar um bloco de anotação. Mas você precisa fazer a inscrição. Sem inscrição, você não vai só ganhar um abraço mesmo na recepção, tá? Então faça a sua inscrição. Vai ser do dia 12 ao dia 14. Nós fizemos uma promoção boa aí. Quem fizer a inscrição e participar todas as 3 noites, né? Vai estar garantindo aí 50% de desconto lá no nosso dia 15 de novembro, que é o dia do batismo. O sítio já está alugado, é um sítio belíssimo, né? É aqui em Bom Sucesso, lá para dentro, lindo o espaço que a gente alugou. E a gente sempre passa o dia lá com churrasco. Então a sua inscrição paga o churrasco, paga os brinquedos que vão estar lá. Já está alugado lá o castelinho, está alugado futebol de sabão, né? Pula-pula, tudo isso já está alugado lá para estar no dia lá. Então você vai pagar a inscrição. Você fazendo a inscrição na conferência e participando, vai pagar metade desse dia 15, né? Então, corre lá, se tiver vaga ainda, né? Faz a inscrição aí, vai ser muito bom. E comemoramos, no mês de setembro, comemoramos nossos 15 anos, ó.
15 anos, né? Vai ter valsa, vai ter bolo, vai ter princesa, né? Vai ser muito bom. E, gente, eu sou muito grato, né? Pode tirar, Júlio, obrigado. Eu e Patrícia estamos aqui, e Daniel, há 16 anos que nós chegamos a Araruama. E a igreja era lá embaixo, né? Na igreja da criança, tem um grupo trabalhando lá. E é sempre bom quando a gente comemora o aniversário, às vezes o Google, né, fica mandando as fotos de lembrança. Aí eu achei uma foto que eu estava, é porque está no meu celular, não é botar aqui. Tinha um prédio ali, eu estava pintando o prédio. A gente ia fazer um aniversário da igreja, eu estava pintando aquele prédio velho, né? Uma escada, estava lá em cima pintando, tinha outros 2 irmãos também, e a gente estava arrumando ali, e o irmão Rodrigo, hoje ele está conosco, está no meu caderno de oração, meu cartão, e ele está afastado hoje, mas ele fazia um cal. Você já pintou a casa com cal? Quem já pintou a casa com cal aí? Ele, pastor, tem que botar bastante sal. 3 pessoas só pintou a casa com cal. Eu e mais 2 aí. Olha lá o pintor lá. Aí põe bastante sal, não é isso? Né? Sal. Eu falei, vai cozinhar, vai fazer o quê? Não, sal ajuda a não sair a tinta. Era mito isso, porque depois tu encostava, ficava tudo branco. Já pintamos aqui com muito cal, gente, e com sal. Gastava dinheiro com sal, né? Você vê, né, como é que é, né? Então essas coisas a gente lembra, irmãos, e a gente se alegra, porque Deus trouxe a gente até aqui, né? Achei uma foto do Eugênio, né? Mandei até para ele, Eugênio magrinho, agora tá com a cara de traquina, né? Mas ele era magrinho, estava ali na recepção, né? E é muito bom a gente lembrar, né? E quanta gente estão com a gente até hoje aqui, né? Glória a Deus. 15 anos, irmãos. Amém? Estamos terminando aí, encerrando uma série de mensagens, né? Que falamos sobre visão espiritual, irmão. Nós vamos orar no final, porque meu coração fica tão apertado, porque a gente termina uma série de estudo, né? Estamos terminando hoje. E a grande pergunta que a gente precisa fazer é: será que mudou alguma coisa na minha vida depois de ouvir tanto sobre isso? Será que algo faz sentido para mim depois de ouvir tanto sobre esse tema? Será que algo mudou? Foram quase 2 meses, irmãos, falando sobre visão espiritual, falando que Jesus precisava colocar um colírio nos nossos olhos, para a gente enxergar de uma maneira diferente do que a gente enxerga as coisas, né? Será que isso fez sentido para você? Pergunta para alguém, fez sentido para você? Pergunta aí, fez sentido para você isso aí? Fez sentido? O que ele respondeu? O que ele respondeu? O que ele respondeu? Respondeu nada, né? Vira assim, ó. Então nós revisitamos alguns textos, alguns temas importantes e muito caros para nós como igreja. Eu estava conversando um dia desse agora com uma pessoa, e a pessoa estava questionando algumas coisas, e eu perguntei para ela assim: você já fez o trilho de integração da nossa igreja? Ela falou: não. Eu falei: você não vai entender mesmo. Porque nós decidimos viver uma cultura aqui, uma cultura de igreja, né? Uma cultura parecida com a igreja primitiva. Então, se você não mergulhar para tentar entender através do trilho de integração, né? A gente dá essa oportunidade a todo mundo para entender, fica difícil mesmo, vindo só domingo à noite, vindo só uma vez na semana, fica difícil de entender. Entender o quê? Entender que Deus nos chamou para mais do que sentar aí nessa cadeira e ir embora para casa. Deus nos chamou para muito mais do que isso. 2 Timóteo, um texto que nós temos lido a cada semana. 2 Timóteo 1, verso 8 diz assim, vamos juntos? Que nos chamou e nos
Ele nos salvou, e nos chamou para uma santa vocação. Tá aí, tá bom? Então a ideia é que Ele nos convocou. Como é que Ele nos salvou? Ele entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você entregou a vida a Jesus. Até mesmo você que de alguma maneira ainda não entende toda, não compreende toda a dimensão da Bíblia, mas existe um plano. Deus salvou a humanidade, mas Ele me salvou e chamou também para fazer alguma coisa, para desenvolver um ministério na minha vida. Então, a compreensão que todo discípulo de Jesus precisa ter é que Ele nos salvou para cumprir um propósito. Então eu tenho um propósito de Deus, né? Ele me salvou e me entregou um propósito. Eu posso pegar isso e guardar e deixar guardadinho na minha gaveta, mas eu só queria lembrar você que a Bíblia diz que um dia, você acreditando ou não, todos nós que estamos nesse salão aqui, vamos nos juntar com muitos outros cristãos que foram salvos e vamos dar conta a Deus. A Bíblia diz que o homem vai dar conta a Deus. Então, se você não entende as coisas de Deus, amém. E nem você quer entender, amém. Você não vai dar conta à igreja da Lagoa, você não vai dar conta ao pastor, nem ao seu líder de célula, você vai dar conta a Deus. De tudo que você ouviu, de tudo que você recebeu como ministração, do seu dinheiro, você vai dar conta a Deus. De tudo que nós temos recebido de Deus nessa terra, Deus vai nos cobrar. Na parábola dos talentos fica muito claro isso, que um recebe um talento e ele esconde esse talento. E ali Jesus, contando aquela parábola, diz que o Senhor vai voltar e vai cobrar, vai requerer dele aquele talento que ele deu. E ele fala, eu escondi porque eu tive medo. E aquele Senhor diz para o servo mau, porque enterrou aquilo que Deus deu para ele, e deu para ele multiplicar, e ele enterrou. Hoje eu queria pensar sobre vocês, sobre a visão e a cultura do reino, para a gente encerrar. Quando você olha essa imagem aí, pode passar, Ju, pode passar, já falei sobre isso. Isso, deixa aí. Quando você olha essa imagem, o que vem à sua cabeça? Pergunta alguém do seu lado aí carinhosamente. O que você entende dessa imagem? O que significa essa imagem? Alguém sentado numa... Claro, isso não existe, né, gente? Mas o que acontece ali? O que está acontecendo ali? O que está acontecendo ali, João? Vem aqui. Você é militar? Vem aqui. Eu não posso descer, eu fui correr ali, minha perna quase quebrou. O que você vê ali naquela... O que você está compreendendo? Alguém sentado em cima de uma nuvem. Fazendo o quê? Voando, pensando, observando. Vem aqui, Gabriel. Uma outra percepção. Viu um homem sentado numa nuvem, olhando, observando. Vamos ver uma outra percepção. A resposta não é original, é da minha noiva. Visão privilegiada. Visão privilegiada. Vem aqui, Kayala. Tem que ter uma voz feminina, gente. Pra depois eu não ficar mal na história. Meditando. Não? Não é perguntar a você, não. Eu só vi você assim e falei, não concordo. Vem aqui, Meire. Mais uma, só mais uma. A Meire está com o caderno de anotação ali, então ela vai ter uma percepção diferente. Meu ver, eu acho, né? Que é alguém observando o mundo. Olhando do alto, observando o mundo. Observando o mundo, tá? Tá ok. Tudo bem, tudo certo. Mas quando eu quis colocar essa foto aí, vocês não entram na minha cabeça.
Quando eu estou dando aula para eles, eu falo, vocês têm que entrar na minha cabeça. Eu estou vendo alguém que está vendo uma visão a partir do alto, do céu para a terra. Serve essa percepção aí? Pegou? Uma visão do céu para a terra. Do céu para a terra. Falou isso? Ah, tá vendo? Entrou na minha cabeça. Na minha cabeça, no meu coração, na minha vida. Viu? Uma visão do céu para a terra. Pode passar, dá um cliquezinho aí. É uma pessoa que vê as coisas na perspectiva do céu para a terra. Tá? E a cultura do reino é mais ou menos isso. É você olhar, andar na perspectiva da terra. Nós estamos aqui na terra, mas alguém que recebeu algo do céu. Eu chamei o Robert, né, que é lá da escola Wake do Daniel, para participar aqui. Fala um pouquinho, Robert. Passa aí para mim, gente. Essa é a cultura do reino de Deus. Por exemplo, quem quer ser o primeiro, seja o último, servo de todos. Quem quer se alegrar, precisa chorar. Aí ele vai trabalhando, né? Quer viver, precisa morrer. Então ali, isso faz parte do paradoxo, que a cultura do reino, ela é contra a cultura da sociedade, que é pregada, né? Por exemplo, sobre a orfandade, o aborto, o casamento de pessoas do mesmo sexo. Então é uma contracultura. Tem que odiar, né, a pessoa que te ofendeu, não ora por aquela pessoa. Então a gente vai entrando o quê? Numa contracultura. E a cultura do reino é essa mentalidade que confronta o Deus desse século, a mentalidade desse século. Então a cultura do reino, segundo Robert ali, é uma cultura que é uma contracultura. A gente já ouviu isso aqui. A cultura desse mundo, ela está entranhada de tal forma na vida das pessoas, dos crentes, que essa pessoa ela passa a enxergar tudo na perspectiva da terra. E eu quero que Deus compreenda aquilo que eu faço na terra e aprove isso no céu. Mas na verdade é o que acontece no céu que deve ser aprovado na terra. É aquilo que é gerado no céu que precisa ser conduzido por nós aqui na terra. A consequência de que do crente viver na perspectiva terrena, no plano terreno, é uma vida perdida. É uma vida que perdeu a compreensão das coisas do reino. E eu quero ser bem didático nisso aqui. Por quê? Porque quanto mais tempo nós estamos aqui na terra, quanto mais tempo nós nos afastamos do que está escrito aqui, e é possível, assim, pessoas que não lêem mais a Bíblia, está totalmente afastado do reino de Deus. Porque a gente precisa entender o que realmente acontece no reino de Deus. E aonde vai ter essas respostas? Na palavra. Primeiro, eu gostaria de definir o que é cultura. O que é uma cultura de um país, de uma sociedade? Cultura significa todo aquele complexo que inclui conhecimento, arte, crenças, leis, moral, costume e todos os hábitos e aptidões adquiridos pelo ser humano. Não somente em família, como também por parte de uma sociedade da qual ela é membro. Então, cultura é um conjunto de aprendizados que a pessoa vai adquirindo, tanto com família, quanto com a sociedade, quanto o grupo que ela está inserido. Outra definição, né, das ciências sociais sobre cultura é o conjunto de ideias, comportamentos, símbolos e práticas sociais adquirido de geração em geração através da vida em sociedade. Então, nessas duas breves definições, nós podemos observar o que? Eu preciso falar isso só para a gente entender o que eu não vou falar mais à frente, amém? Então, eu observando esses dois conceitos aqui, a cultura é algo que se aprende, a cultura é algo que se adquire.
Eu lembro de pessoas que chegaram aqui, meninas que chegaram aqui, eu não pedia permissão, mas eu não vou falar o nome, mas assim, pessoas que chegaram totalmente frias, totalmente apáticas espiritualmente, totalmente assim, aquém da presença de Deus. Hoje, quando eu vejo, às vezes a câmera pega assim, né, as meninas da mídia pegam filmando, eu vejo aquela pessoa adorando, eu fico imaginando assim, como que a cultura, uma cultura de adoração, uma cultura de oração, pode também contaminar, assim, alastrar para o meio de uma sociedade, de um grupo como o nosso. Então, a cultura é algo que se aprende, tudo bem? Amém ou não? Então, se eu estou muito tempo inserido num contexto, por exemplo, do trabalho, eu vou adquirindo aquela cultura. Eu vou adquirindo o costume daquela empresa, o falar, o viver. Se você está no meio de pessoas que mentem, você vai acabar mentindo. Se você está muito tempo inserido, é capaz, estou falando que é certo, mas é capaz de você adquirir alguns jeitos. O Daniel ficar 8 dias no São Paulo, volta com sotaque. Eu falei, meu filho, se eu ficar 1 ano, já era, perdi o carioca. Né? Então assim, você vai adquirindo. Eu tive uma matéria no seminário chamada antropologia. Antropologia é a ciência que se dedica ao ensino aprofundado do ser humano. E como esse estudo faz para entender o comportamento daquele grupo no qual é um objeto de estudo, o antropólogo, como é que ele faz para entender? Ele tem algumas matérias, né, uma metodologia, melhor dizendo, para aprender daquele grupo. Então, o que ele faz? Ele se infiltra no grupo. O antropólogo, ele passa, às vezes, anos inserido naquela sociedade para entender aquele modo de pensar daquele grupo. E é um desafio para o estudante da matéria, porque ele tem que ser neutro dentro de uma cultura. E um exemplo de um livro que eu vi era de um antropólogo que ficou dentro de uma tribo indígena. E ele é quase obrigado a se vestir igual, porque ele estava inserido dentro daquela tribo. O Roque Barros, né, que é o autor do livro Cultura, um conceito em antropologia, ele vai relatar a seguinte expressão: cultura é como um sistema adaptativo. Ou seja, a pessoa vai se adaptando àquilo ali, aos padrões, ao comportamento daquela sociedade, tá? Então a conclusão é óbvia para um antropólogo. A maioria das pessoas, elas vão se adaptando e reproduzindo aquilo que elas aprendem. Elas vão reproduzindo o comportamento. Ora, com quem você aprendeu a xingar? Com quem você aprendeu a falar do jeito que você fala? Com alguma pessoa que você conviveu mais tempo. Aliás, você vai ouvir em livros de autoajuda, muitos deles falam, você é a soma das 4 ou 5 pessoas que você anda, não é isso? 5 pessoas que você anda. Minha avó dizia, quem se mistura com porco, cultura. Se você se mistura com alguém, você daqui a pouco está agindo, falando, comendo, se vestindo, cortando o cabelo, parecido com ela. Então aqui eu chego ao ponto que eu gostaria de tratar nessa noite. O que é cultura do reino para nós? A cultura daqueles que são verdadeiros discípulos de Jesus precisa ser a cultura do céu. Um desafio para nós, porque nós vivemos na terra. Então como que eu vou viver a cultura do céu? Eu preciso estar junto, mergulhado, estudando, lendo, ouvindo sobre a cultura do céu, constantemente. Então, irmãos, nós precisamos buscar viver. Não é você sentar numa cadeira um final de semana e volta para a sua vida, e aí você acha que aquilo vai acontecer. Você precisa buscar viver, conhecer Jesus o tempo todo para
conhecer o coração dele e começar a viver a cultura do céu. Marcos capítulo 1, verso 15 diz assim, vamos ler juntos? 1, 2, 3. O tempo é chegado. Jesus está dizendo, o reino de Deus está próximo. Aliás, Mateus capítulo 4, verso 23, vamos juntos também? E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e males entre o povo. Jesus andava de cidade em cidade da Galileia e em outras sinagogas, fazendo o quê? Ensinando, pregando o evangelho do reino. E eu gosto quando o texto aparece, o evangelho do reino, porque hoje em nossa sociedade, no nosso tempo, irmãos, existe um outro tipo de evangelho sendo pregado. Um evangelho que é totalmente distorcido. É um evangelho mutante, um evangelho que foi criado para criar conforto para aqueles que não querem mudar. E o texto diz, ele veio pregando o evangelho do reino. E é esse evangelho do reino que a igreja de Jesus precisa continuar pregando. Muitos de nós estamos tão acostumados com a cultura desse mundo que vamos adquirindo os costumes e vamos achando tudo normal. E aquilo que é pecado, que Deus chama de pecado, passa a não ser pecado. E quando o pecado é confrontado na nossa cultura, a pessoa prefere mudar de lugar do que mudar de vida. Estão entendendo? Faz sentido? Então, se eu confronto você, pô, cara, você está xingando, você está olhando para a mulher, você está fazendo isso, fazendo aquilo. Pô, pastor, está me cobrando muito, pô, nada disso não. Nós queremos um evangelho que não mostre os nossos pecados. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, verso 2, ele diz, não se amolde ao padrão deste mundo. Será que essa palavra mudou, irmãos? Será que o que Jesus, ou que, aliás, o que Deus deixou para nós na sua palavra mudou? A palavra mundo aí, ela não é o cosmo. A palavra mundo aí quer dizer ao sistema. Entendeu, Vitor? Não é o mundo cosmo. Não é você, não se amolde ao padrão do mundo. Ah, então não vou virar uma árvore. Apesar que tem gente querendo virar árvore. Mas o que ele está querendo dizer? Nesse mundo há um sistema de valores, de princípios, que é contra o evangelho de Jesus. Então Paulo está dizendo àqueles irmãos, não se amolde, mas faça o quê? Transforme-se. Transforme-se, irmãos, pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como é que eu vou experimentar a vontade de Deus? Buscando a transformação. O evangelho, irmãos, eu tenho dito isso, não é compatível com as coisas que nós vivíamos no mundo. O diálogo que Jesus tem com Nicodemos, a gente precisa olhar com cuidado, porque tem tanta gente que lê a Bíblia há muito tempo assim, esse texto, e ouve, e aí ouve que não faz mais sentido. Mas olha o que diz esse texto. Havia um fariseu chamado Nicodemos, era uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Olha o que Jesus respondeu. Ele reconhecia Jesus, sim ou não? Sim. Ele sabia que Jesus fazia milagres, sim ou não? Sim.
Tem crente que sabe que Jesus faz milagre, tem gente que sabe que Jesus cura, tem gente que sabe que Jesus é o melhor caminho, tem gente que sabe um monte de coisa sobre Deus, que gosta de cantar as canções, que gosta de estar no nosso meio, que gosta. Porém, olha o que Jesus fala para ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É muito bom, é maravilhoso, eu gosto, eu participo da célula, eu gosto de participar, eu gosto de tudo. Mas é necessário, para entrar no reino de Deus, nascer de novo. E que quando você nasce de novo, nasce uma nova cultura, uma nova visão, se apodera de você, como se você colocasse um óculos e agora enxergasse tudo diferente. Porque se você diz que é crente em Jesus, mas nada mudou, você continua olhando o pecado e gostando dele, atraído por isso, meu irmão, me desculpa, mas falta uma metanoia na sua mente. Precisa de uma metamorfose. João capítulo 3, ainda Jesus falando com Nicodemos, verso 12 e 13, diz assim: eu lhes falei de coisas terrenas, e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que veio o que Jesus está falando, ele falou: eu vim trazer do céu as boas novas para vocês. Eu vim trazer do céu, eu vim do céu trazer para vocês o evangelho do reino. E se eu falo coisas terrenas com vocês, se ele está falando ensinos de valores, de princípios, vocês não crêem. Quanto mais as coisas celestiais, se ele começar a falar das coisas celestiais, é o que ele está tentando ensinar. O pensamento dos que são do reino de Deus, são pensamentos gerados no céu. E gerado no céu é outro tipo de pensamento. É outro tipo de pensamento. O falar é diferente. O falar não contém palavrão. O falar não sai coisa podre. Seu negócio é diferente, a sua casa é diferente. A sua maneira de lidar com as pessoas é diferente. A sua playlist no Spotify é diferente, porque você nasceu de novo, irmão. Como é que você pode estar adorando a Deus aqui, no meio de semana você vai para o seu colégio, para a sua faculdade, para o seu trabalho, e coloca uma lista de Spotify só de pancadão, só de porcaria no seu ouvido? É incompatível. Não pode, irmãos. Não tem como você ouvir porcaria mais. Porque, irmãos, a teologia da prosperidade se dá tão bem no nosso meio. Porque tanta gente está lá em igrejas que pregam a prosperidade. Ou seja, prosperidade de ganhar. Entrega que você vai ganhar dinheiro. Entrega que você vai ganhar um carro novo. Vem para Jesus que a sua casa vai ser transformada. Você vai trocar de piso. Você vai ter uma nova cozinha. Por que a teologia da prosperidade funciona no Brasil, irmão? Em outros países também? Porque a cultura que impera no nosso meio é uma cultura mundana, de adquirir coisas, de consumir coisas. Eu quero uma igreja que supra as minhas necessidades. Eu quero, sabe, uma igreja, um lugar que eu entregue meu dízimo, mas receba ali fora um carro novo. Essa cultura mundana, diabólica. Jesus nunca veio e prometeu nada a não ser o reino de Deus. Aliás, ele falou: você quer me seguir? Amém. Glória a Deus. Eu não tenho nem onde reclinar a minha cabeça. Quer vir? Bem. Consequentemente, irmãos, aquele que gastava dinheiro na bebida, você faz a conta, ele para de gastar com a bebida, começa a guardar, começa a trocar o dente. Botou um dente, estava com um dente podre, trocou o dente, ficou mais bonitinho.
Aquele dinheiro que ele gastava em jogo, ele começou a comprar uma roupa nova, andar mais arrumadinho. O leite dos filhos que ia para maconha, para cocaína, agora ele leva caixas de leite. Isso é o que Jesus faz. Isso que Jesus garante. Ele vai te dar o suficiente para você ser próspero na sua casa. Ele prometeu que vai dar milhões de dinheiro. Isso funciona muito bem porque o coração do homem é um coração, irmãos, desse mundo. A gente viu ali o paradoxo do reino de Deus. Aquele que quer ganhar tem que fazer o quê? Aquele que quer ser o maior precisa ser o... não quero não. Quer ser menor? Eu quero ser maior. E eu vou pensando textos na Bíblia para me dar, para basear aquilo que eu estou querendo viver. É por isso, irmãos, que o cerne do Evangelho é pregado por João Batista e é contrário. Ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos. E o que é a cultura do reino? A cultura do reino pode ser definida como um conjunto de conhecimento, de arte, de crença, de leis morais, de costumes, mas ensinados por Cristo a seus discípulos. E exclusivamente através de quê? Da Bíblia. Está lá? Através de quê, irmãos? Da Bíblia. Não é do que o site tal de fofoca diz, não é o que a CNN diz, não é o que o Instagram te diz, é o que a Bíblia diz. Não é o que o influencer diz, não é nada disso. É o que a Bíblia diz. Então, diferente da cultura secular, onde qualquer item desse conjunto pode ser sobreposto, substituindo por um novo ao passar do tempo. Essa cultura do mundo, uma hora tem uma coisa na moda, outra hora tem outra, não é isso? Tem uma hora que tem a calça, aquela calça de sino, lembra? Aquela mulher que usava? Tinha uma moda, aí acabou, agora está voltando. Então ela volta. Agora o quê? É ferro, flé. Então vai mudando e vai voltando. Agora, aqueles que adquirem a cultura do reino é imutável. Os princípios, os valores do reino não mudam. Não mudam. O que Jesus definiu como certo é certo. Jesus definiu como errado é errado. Há mais de 2000 anos. Então, Jesus disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então são fundamentos imutáveis da nossa fé. Não muda. A igreja verdadeira de Jesus vai pregar isso. Ela vai pregar, vai confrontar nosso eu com mudanças de vida. Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 1, verso 8 e 9, ele diz: mas ainda que nós, quer dizer, ele e a equipe de missionário, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daqueles que lhes preguei, que seja o quê? Amaldiçoado. Como já disse, agora repito: se alguém lhes anunciar um evangelho diferente daqueles que receberam, que seja amaldiçoado, que seja anátema, que seja um evangelho maldito, porque não é evangelho. Então entenda, irmãos, o reino de Deus é essencialmente espiritual. Mesmo você andando aqui na terra, tudo que você faz, tudo que você vê, tudo que você consome, você precisa ter o olhar espiritual. E esse reino, irmão, estabelecido primeiro dentro de cada um de nós, é um reino em que as pessoas conseguem ver através da nossa vida. Essa pessoa, ou todas as demais pessoas que realmente experimentaram desse reino, elas são estabelecidas nesse mundo para quê? Para continuar pregando como João Batista: é chegado o reino de Deus.
E ainda que ela não fale, ainda que ela não pregue, as pessoas conseguem observar isso no seu estilo de vida. Seu estilo de vida comunica às pessoas, a ponto das pessoas perguntarem: tem alguma coisa diferente em você? Eu não vejo você xingando, não vejo você fazendo fofoca, não vejo você mostrando seu corpo, não vejo você fazendo, xingando palavrão. Tem uma coisa diferente em você. Você é crente, né? Logo pergunta. Nós estamos falando, irmãos, de um reino que é invisível. Não é um reino visível, é um reino invisível, que foi estabelecido pelo próprio Jesus. E agora esse reino está sendo consolidado através de mim e através de você. Quantas pessoas foram impactadas pelos valores do reino de Deus? Estão aqui, foram impactadas. Mas o reino visível, aliás, o reino invisível, irmãos, ele é visto através de nós. Romanos capítulo 14, verso 17 diz assim, vamos juntos? Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Não é comida, não é bebida, o que ele está querendo dizer, não é nada desse mundo. Não é comida, nem é bebida, não é coisa física desse mundo. Mas é justiça, paz e alegria no Espírito. A vida do reino de Deus, eu estou caminhando aí já para o final, irmão, tenha paciência, diga para alguém, seja forte, irmão, seja forte. A vida no reino de Deus tem uma cultura peculiar, irmãos, e essa cultura é diferente da nossa cultura. Por exemplo, você pode não concordar, te dou todo o direito disso, mas é o que o reino de Deus contradiz com o reino terreno. O exemplo, na cultura da terra, valoriza-se o individualismo, o egoísmo, a pessoa é avarenta, o estilo de vida dela é perecível, é passageiro, ela vira uma pessoa fútil. E nossa geração, irmão, está cheia de pessoas fúteis, pessoas vazias, pessoas com muito conhecimento, mas vazia. Na vida do reino valoriza-se o amor, o negar-se a si mesmo, a justiça, a verdade, a fidelidade, as coisas espirituais. A vida na terra é uma pessoa que ela é levada pelo que está na moda. Tudo sobrepõe os seus valores. Ah, ninguém está vendo aqui, então eu posso fazer. A vida do reino tem os seus súditos que são orientados a fazer parte do reino de Deus, com humildade, considerando os outros superiores a si mesmo. A vida no reino é uma vida coletiva, irmão. O mais importante é o coletivo, não o individual. O importante é o coletivo. Como é que a irmã sobe essa escada? Eu preciso ajudar de alguma forma, essa escada nessa rampa difícil. Como é que o irmão, como é que as crianças estão lá se reunindo? Eu passo e vou vendo. Eu não passo a quem? Eu não passo assim, não. Estou preocupado em ir lá, sentar na minha cadeira, abrir minha Bíblia e ficar quietinho no meu canto. Não, isso não é reino de Deus, irmão. Reino de Deus eu venho com o olhar, olhando tudo. Shelly, está precisando alguma coisa da sala das crianças? Shelly, tem alguém para dar o lanche semana que vem? Pastor, o que houve com aquela sala lá, está caindo na parede, lá está descascando? O reino de Deus é coletivo, irmão. Você precisa olhar, esse prédio faz parte de um pedacinho visível do reino. E se você faz parte dessa comunidade, o seu olhar precisa ser um olhar diferente, irmão. E eu me incomodo. Eu não fico passivo, porque o meu olhar, o meu desafio é o desafio do meu irmão. A vida no reino, irmãos, cada um é desafiado a dar a outra face, é andar a segunda milha. E a cultura do mundo? Eu amo quem me ama. Essa é a cultura do mundo. Às vezes a pessoa fica tão constrangida quando você, estrategicamente evangelizando a pessoa, vai lá e dá um presente para ela, sem ser data do aniversário, sem ser nada.
Esse dia quase eu morri. Eu recebi um convite da Bia e do João. Vamos almoçar fora. Vocês vão pagar? Aham. Falei, gente, a trombeta vai tocar. Quando você surpreende alguém do mundo, né? Elas ficam surpresas, elas ficam assim, gente, o que está acontecendo? O que esse cara quer? Vai pensar até que se for homem é gay. Esse cara está, né? Do jeito que... Mas é a cultura do mundo, irmão. Eu lembro do Rômulo. O Rômulo contando uma história, o Rômulo Riso já esteve aqui. Ele falando que estava ele tem dois primos na igreja, né? Que era a igreja referencial. E os dois juntaram e deram um beijo nele assim. Escorreu, passou aqui pela boca. Ele... Aí disse que a mulher falou assim, meu filho, você está na igreja ainda? Ficou preocupado com tu, filho. É porque eu vi você beijando um outro rapaz, o rapaz te beijando. Quando você vê homens abraçados, orando um pelo outro, o mundo olha de uma forma diferente, irmão. Mas nós vemos o amor de Deus pairando na vida da igreja. A cultura é diferente. Na cultura do reino, as pessoas recebem a graça, o amor. Elas vencem o mal com um bem. Ela ora por aqueles que os perseguem. Então, para ser um cidadão do reino de Deus, irmãos, não basta confessar a Cristo. Eu aceitei a Cristo. Não basta ser membro da igreja, irmão. É necessário se submeter às leis do reino de Deus. É necessário se submeter ao governo do reino de Deus. É necessário você trocar os valores desse mundo pelos valores e a cultura do reino de Deus. É preciso você trocar a lente dos seus olhos e agora enxergar tudo pelo prisma do reino de Deus. Você está entendendo, irmão? Muda. Não é necessário. Eu aceitei a Cristo como meu Salvador. Tudo bem. E aí, você está num processo de mudança? A vida no reino, irmãos, não tem a ver com religiosidade. Não tem a ver. Não tem a ver com religião. A vida no reino tem a ver com imitar o caráter do Rei Jesus. Aquele que nos chamou para viver a vontade dEle, ainda que andemos com perseguições aqui na terra, com provações aqui na terra. Ainda que passemos por dificuldade, nós escolhemos andar submisso ao reino de Deus. E concluindo, chamar o pessoal aí da banda aí. Eu não posso ser cidadão do reino de Deus sendo dominado pela cultura do mundo, pelo sistema do mundo. Eu não posso, estar me enganando, flertando com o reino das trevas. Nós lemos aqui, Nicodemos recebeu a palavra de Deus, João 3,3, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Paulo disse aos Colossenses capítulo 1, verso 13, o qual nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho de amor. Ele pegou você e eu que estávamos nas trevas, sem enxergar espiritualmente, e agora nos levou para o seu reino. Qual a cultura que tem dominado o seu coração? Qual cultura? Porque Jesus disse em Mateus capítulo 6, verso 21, porque aonde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Se seu coração está nesse mundo, deixa eu te falar, você vai ficar aqui. Mas eu confessei Jesus. Jesus disse, no meu nome, vão profetizar, vão pregar, vão fazer isso e aquilo, vão cantar, vão fazer tudo, vão expulsar até demônio. Mas eu direi abertamente, nunca vos conheci. Porque o coração nunca esteve no reino, o coração nunca esteve na cultura do céu. Porque aonde estiver o teu tesouro, ali também está o teu coração.
Qual cultura domina seu coração? O cidadão do reino de Deus precisa reeducar os pensamentos. Quem já passou por reeducação alimentar sabe o que eu estou falando. Você precisa se reeducar espiritualmente e sair daqui nessa noite, não com muito conhecimento, mas decidido a colocar o reino de Deus como prioridade, a declarar para você novamente: eu sou cidadão do reino de Deus, filho do rei. Lucas 22, verso 29 diz: eu lhes designo um reino. Deus está dizendo: eu estou dando para você um reino. Vamos ler juntos? Eu lhes designo. Está ali? Já tirou a mensagem, filho? Acabou meu tempo, ele já. Isso. Vamos juntos? 1, 2, 3. Eu designo a vocês. Jesus está falando: ó, eu já dei para vocês um reino. Nós somos representantes do reino, irmãos. Ah, se nós soubéssemos o tamanho do privilégio que nós temos como representantes do reino, príncipes e princesas do reino. Isso significa, irmãos, que amanhã, quando você for trabalhar, o céu vai com você. Isso significa que quando você for dirigir o seu carro, o céu está dentro de você. Significa que quando você estiver na sua faculdade ou assistindo online, o céu está dentro de você. Porque aonde você for, o reino de Deus está junto, está dentro de você. Ah, pastor, eu não sinto isso. Então o céu te encontra hoje. O céu te encontra hoje, irmãos. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Amém? Você pode se pôr em pé no seu lugar. O que dirige a sua vida? Pergunte a alguém do seu lado aí: o que tem dirigido a sua vida? Onde está seu coração, meu irmão? Hoje é uma noite de você dizer: eu sou filho de Deus, parte do reino de Deus. A minha visão é diferente, o meu modo de agir é diferente, o meu modo de pensar é diferente, o meu modo de falar é diferente, a minha mente pensa diferente, a minha playlist é diferente, as coisas que eu vejo são diferentes, as coisas que eu falo são diferentes, porque eu nasci de novo. Eu sou filho de Deus.